Uma das grandes responsabilidades quando nós nos tornamos filhos de Deus, e nós nos tornamos a partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, é passarmos a enxergar o mundo de uma forma diferente, passarmos a enxergar as coisas de forma diferente. Se você for observar, e é o que está escrito na palavra, tudo está em uma plena batalha entre reinos. O reino do Senhor, o reino de Deus e o império das trevas. Sempre assim, sabe? E o maior erro que nós podemos cometer é, muitas vezes, deixarmos de enxergar dessa forma. Porque lá atrás, quando eu era garoto, existia um trabalho de libertação muito grande. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em si. Existia muitas pessoas que estavam presas a outros deuses, estavam adorando outros demônios. E por causa disso, existia um trabalho de libertação muito forte. E que muitas vezes, até na forma de falar, a igreja acabou exagerando um pouquinho, porque tudo era demônio, né? Isso aqui é o demônio, isso aqui é o demônio. Então acabou generalizando muito a coisa. Só que tem um problema: toda vez que você encontra um excesso, vem o contraponto, né? Que é o exagero, ao contrário. E a igreja de hoje, ela deixou de olhar as coisas de forma espiritual. A igreja dos dias atuais, ela adora o Senhor, ela busca Deus, ela conhece, quer ver a face do Senhor, sabe? Ela fala em línguas, mas porém, nós muitas vezes deixamos de olhar para as coisas como nós deveríamos olhar, que é da forma espiritual. E isso tem ocasionado, sabe o quê? A igreja de Cristo, em vez de ser uma igreja vencedora, ela está sendo uma igreja deprimida e oprimida. Obviamente eu não estou generalizando, né? Mas em vez de nós vivermos uma vida poderosa, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, muitas vezes estamos perdendo a batalha, porque estamos deixando de olhar para as coisas espirituais. Nós estamos materializando tudo e deixando de enxergar coisas espirituais, sabe? E nós precisamos, e o que acontece, né? Por causa disso, e até por causa de uns exageros de alguns ministérios, nós deixamos um pouco de falar sobre a parte espiritual. E hoje, confesso, que muitas vezes quando nós vamos falar sobre demônios, nós ficamos muito até assim, não, tem que tomar cuidado para não falar pesado demais, porque as pessoas podem ficar com medo ou não gostar, sendo que o que está escrito na palavra é sobre isso, sobre uma batalha, sabe? Sobre uma batalha espiritual que nós enfrentamos dia após dia, a todo momento, a todo instante. Talvez você estivesse na sua casa hoje e para você sair de casa foi uma batalha enorme. Não tenha dúvidas. Ou você acha que os que estão do outro lado, ou os demônios, eles não tentaram te travar de todas as formas para que você não viesse hoje? Você está entendendo? Então, nós precisamos estar mais atentos a tudo que está acontecendo. Em 1 Crônicas, né, capítulo 12, fala sobre os filhos de Issacar. E esse povo, essa tribo, na verdade, né, eles eram muito abençoados, porque eles discerniam os tempos. E o que é discernir os tempos? É entender o que está acontecendo nos dias atuais. O que nós estamos vivendo nos dias atuais? Talvez você esteja olhando simplesmente para a sua vida, no geral, mas esteja esquecendo de olhar que no âmbito espiritual, algo está acontecendo. E eu posso te garantir uma coisa:
Muita coisa está acontecendo no âmbito espiritual. Muita coisa está acontecendo no mundo espiritual. E não é raro nós sofrermos enfrentamentos espirituais. Nós sofrermos ataques de demônios, ataques de demônios para nos parar, para nos atrapalhar, para te impedir de viver uma vida sobrenatural. Quem está entendendo? O que acontece? Às vezes as pessoas falam: ah, pastor, mas eu já sou da igreja, eu já sou cristão, eu já recebi a Cristo, eu não estou preocupado mais com isso não. Mas a palavra diz o seguinte: a todo momento ela fala sobre nós darmos uma atenção e vigiarmos. Vigiai e orai. Quer dizer, vigiar antes de orar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Atenção. Vamos ser sinceros. Os demônios, eles não estão preocupados com quem está lá fora, porque com quem está lá fora já está na mão deles. Os demônios estão preocupados com aqueles que de alguma forma possam causar algum tipo de problema para eles. E eles estão preocupados em atacar quem? Nós, a igreja de Cristo. Eles estão preocupados em atacar a mim, estão preocupados em atacar você, para que você possa cair, para que você não possa viver os sonhos de Deus para a sua vida. Entenda, vamos lá, tá? A partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, nós somos salvos. Aqueles que são salvos, digam amém. Amém. Nós somos salvos. Porém, a palavra diz, e ela nos garante, que nós teríamos uma vida abundante. A vida abundante é no céu? Com certeza, isso é perfeito, isso aí não tem nem dúvidas. Mas o que ela está dizendo é que nós teríamos uma vida abundante aqui na terra. Então o que o inimigo faz? O que esses demônios, na verdade, os demônios são anjos caídos do céu. Eu não vou entrar especificamente sobre isso, senão eu vou sair um pouquinho da mensagem, que ela hoje está um pouquinho longa, tá? Então o que acontece? Aqueles demônios que caíram do céu, eles estão aqui para que possam impedir que nós vivamos uma vida abençoada. Então muitas vezes nós somos salvos, nós vamos para o céu, mas estamos a todo momento sendo atacados. E posso ser sincero? Uma coisa que tem deixado muito nós aqui como liderança da igreja atentos, que o inimigo tem atacado a nossa casa, a nossa família. O inimigo tem atacado os casamentos. O inimigo tem atacado os seus filhos. E de toda forma, sabe o que ele está fazendo? Ele está preparando um campo para que ele possa te derrubar. Talvez você esteja bem. Se você estiver de pé, o que ele faz? Ele procura alguém mais próximo de você, alguém que ele possa atacar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Você está entendendo? Então, hoje nós vamos falar sobre demônios. Nós vamos entender um pouquinho o que eles estão fazendo. Nós dormimos, nós descansamos, eles não descansam. A todo momento eles estão preparados para nos derrubar. A todo momento, enquanto você está dormindo, ele está lá pensando: o que eu vou fazer para derrubar essa filha de Deus? O que eu vou fazer para derrubar esse filho de Deus? E você pode ter certeza de que, de todas as formas, ele vai tentar desviar o seu pensamento hoje, para que você não entenda como ele trabalha. Você pode ter certeza de que, de todas as formas, ele hoje vai tentar fechar o seu coração, para que você hoje não entenda as artimanhas, como ele está articulando contra a sua vida, contra a vida dos seus familiares. Então, queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos agora que o Senhor possa estar aqui com o seu poder e com sua glória. Nós, desde já, pedimos que o Senhor possa cercar essa igreja com muros de fogo. Nós repreendemos todas as obras do mal, repreendemos todo espírito de sono, todo espírito maligno do medo. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, Pai.
que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para Ti, e o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, porque nós queremos enxergar espiritualmente. Nós não queremos ficar sendo enganados mais aqui nessa terra, nós não queremos ficar sendo ludibriados por Satanás e pelos seus demônios, mas nós queremos ver a Tua palavra se cumprindo na nossa vida. Então nós pedimos, coloca os Seus anjos ao redor desse lugar aqui, Senhor, e nos guie. Nós sairemos daqui poderosamente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: Espírito Santo, faça a Tua vontade na minha vida. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa falar. Espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Sai da minha mente, sai do meu coração. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém. Gente, queria que vocês abrissem aí em Abacuque capítulo 1. Esse livro é bom para se abrir. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 5, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Antes de Ageu, não, na verdade de Sofonias, também antes de Ageu, né? Vamos lá, Abacuque capítulo 1, versículo 5. Essa mensagem aqui, ela foi dada para o profeta Abacuque, né? No período de Daniel, dos 3 meninos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E era Deus falando sobre algo espiritual. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Versículo 1, está escrito assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias de vocês farei algo que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios. Gente, aqui não sei que versão vocês estão lendo, né? Na NVI está escrito babilônios. Se você for olhar na Almeida, está escrito caldeus. E se você for voltar mais na origem, são caldeus. Eu vou explicar exatamente quem é esse povo e por que até botaram aqui babilônios, tá? Então eu vou usar a palavra caldeus, tá? Estou trazendo os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Gente, quem são os caldeus? É importante nós compreendermos o que estava acontecendo nesse período, né? Existia a Síria, que era o governo, né, da Síria, e existia a Babilônia, que era uma das cidades desse governo. E os caldeus, eles eram um povo que de uma terra muito próxima, mas que não faziam parte de nada. E o que aconteceu? Esses caldeus, e se você for olhar na palavra, diversas vezes que forem falar sobre demônios, a Bíblia fala sobre os caldeus. Em diversas áreas que a Bíblia fala sobre demônios, ela fala sobre os caldeus. Esse povo, ele foi aniquilado bem antes de Cristo, entendeu? Está até aqui. Esse povo, ele foi aniquilado bem antes de Cristo. E o que acontece? Eles eram um povo que eles eram articulados com as forças espirituais do mal. Eles eram um povo que nós acabamos de ler aqui, eles eram
eles eram cruéis, impetuosos, sabe? E eles tinham uma característica muito interessante, e que essa característica, ela nos deixa muito atentos ao que os demônios fazem hoje. Que eles se apoderavam de coisas que não pertenciam a eles. Eles eram ladrões. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o que eles fizeram? Eles pegaram e sutilmente eles entraram e chegaram como amigos dos babilônios. E quando eles chegaram lá, eles chegaram até a comandar a Babilônia por causa disso. Quando a Síria, né, que era o reino da Síria, quando eles perceberam, o que eles fizeram? Eles foram lá e expulsaram os caldeus. Uns 10 anos depois, eles voltaram como amigos, voltaram de forma sutil, tomaram a Babilônia e também tomaram a Síria, e colocaram como rei, o rei da Síria, que era Nabucodonosor. Ele era caldeu. Então tudo que você vê que acontece na palavra, até nos momentos, por exemplo, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo aquilo ali era o quê? Era esse povo que estava comandando, era esse povo que estava à frente. E nós vemos exatamente a forma que os demônios trabalham com a forma que esse povo agia, sabe? Eles agem exatamente da mesma forma. Eles vêm para roubar, e eles vêm para ocupar moradias que não pertencem a eles, sabe? E de certa forma, a palavra diz isso, que também eles aprisionavam aqueles em que eles iam tomando espaço. E a primeira coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: os demônios, vou voltar. O que nós precisamos compreender é o seguinte: tudo é sobre ocupação. Estou vendo os peixinhos aqui, na salinha das crianças. É tudo sobre ocupação. Por exemplo, a palavra mesmo diz, ela fala sobre quando nós expulsamos um demônio, né? Nós limpamos a pessoa, nós deixamos o terreno todo limpo. Aí o inimigo ele sai, ele procura em lugares áridos, depois ele volta. Se tiver limpo, se tiver tudo prontinho, o que acontece? Ele volta com outros 7 demônios mais fortes. Por quê? É sobre ocupação. E o grande problema é que nós não estamos preocupados sobre ocupação. Quando nós voltamos, nós vamos falar sobre reino, né? Reino de Deus e império das trevas. São reinos que estão sempre combatendo um contra o outro. Onde o reino de Deus está, o império das trevas pode entrar? Não. Mas como o império das trevas, ele consegue muitas vezes entrar no reino de Deus? De formas sutis. De forma, eles vão de pouquinho em pouquinho entrando em áreas em que nós vamos dando as brechas. Por isso que o pessoal fala tanto sobre dar brechas. Porque ele não entra na porta aberta, ele entra nas brechas. E o que eles fazem? Os demônios, eles vão entrando, eles vão ocupando, e eles, aos poucos, de forma sutil, eles vão tomando espaço. Então muitas vezes nós estamos lá preocupados com tantas coisas, e sabe o que o inimigo faz? Ele entra em áreas em que nós não estamos dando atenção devida. E quando ele entra em áreas onde nós não estamos dando atenção, aos pouquinhos ele vai ganhando espaço. Aos pouquinhos ele vai ocupando e fazendo as obras dele. Está dando para compreender, gente? Por exemplo, o inimigo, ele ama lugares onde as coisas estão bagunçadas. O inimigo ama a bagunça. E isso, a bagunça, ela é muito relativa, né?
Por que é muito interessante falar sobre isso? Porque quem aqui é desorganizado? Gente, eu sou. Tem muita gente organizada aqui, hein? Que cara de deboche é essa, Raíza? Mas preste atenção. O inimigo, ele ama espaços, ele ama a bagunça. Por quê? Na área que nós estivermos da nossa vida bagunçada, é por ali que ele vai encontrar as brechas. Sabe? Existem demônios específicos que eles deixam as casas sujas, sabe? Com aquela coisa pesada. Por quê? Eles vão se apossando. Eles chegam no lugar, eles primeiro vão lá para o quintal. E começam lá no quintal. E sabe? E de repente, você vai lá, começa a deixar espaço dentro da sua casa, ele começa a entrar. Ele começa às vezes com uma gaveta bagunçada. E ele vai se espalhando, porque a missão dele é bagunçar a sua vida. E cada espaço que você der, ele vai avançando. Ele não vai aparecer com a capa vermelha, com os chifrinhos, né? Com tridente. Ele não vai aparecer assim. Ele vai sutilmente tomando espaços da sua vida. Por exemplo, se a tua vida, se a tua saúde mental estiver bagunçada, é ali que ele vai entrar. Se a sua saúde física estiver abalada, ele entra por ali. Olha como é que é sério, tá? Você pega uma pessoa, por exemplo, que está passando por um momento de saúde não muito bem, ou talvez não esteja nem apenas insatisfeito com a sua forma física. Aquilo ali se torna uma brecha para o inimigo entrar onde? Na mente. E aos poucos, a mente, toda vez que ele tomar um espaço, que ele entrar no espaçozinho, ele vai alargando, ele vai tomando mais espaço. E daqui a pouco vai para o coração, onde as pessoas começam a ficar depressivas, onde as pessoas começam a ficar desanimadas. Aos poucos, aquilo que era tão simplesinho, tão básicozinho, que era fácil de resolver, se torna um problema enorme. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele vai fazendo de formas sutis. Os caldeus, eles fazem isso de formas sutis. Assim, por exemplo, como pessoas que chegam na nossa vida. Elas chegam como amigas, como pessoas que vêm para trazer benefícios, abençoar a nossa vida. Daqui a pouco, ela está bagunçando a nossa vida toda. Por quê? Porque os caldeus trabalham dessa forma. Aos poucos, eles vão tomando espaço. Aos poucos, eles vão trazendo bagunça. Aos poucos, eles vão distorcendo tudo que Deus fez. E aos poucos, nós vamos ficando enrolados. E quando a gente percebe, a nossa vida está toda presa, aprisionada. Nós estamos amarrados a situações que nós nem compreendemos. Nós estamos amarrados às coisas que Satanás está fazendo na nossa vida. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar muito atentos. E é interessante que, quando nós olhamos para o povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós precisamos aprender com eles. Quem que tem irmão mais velho? Irmão mais velho. Por incrível que pareça, meu irmão mais velho se chama Israel, né? Então eu posso dar esse exemplo exatamente. Tudo que meu irmão, hoje o pastor Israel, ele fazia de certo, eu copiava. O que ele fazia de errado, eu copiava. Eu deixava ele se lascar e depois podia cair fora. A gente tem que aprender, né? Se ele fez errado, se ele fez alguma coisa que ele tomou bronca, você vai fazer também? Você está entendendo? Eu pulei um ano na escola, porque minha mãe ficava ensinando ele a estudar, e eu ficava do lado aprendendo. Quando chegou no ano que eu estava atrás, né? Eu já sabia tudo, porque eu aprendi com eles. Eu aprendi com tudo que ele aprendia. Então, o povo de Israel foi um povo que foi escolhido por Deus para espalhar o reino dele e a vontade dele. Então nós precisamos aprender com o povo de Israel. O que eles fazem de certo, nós copiamos. O que eles fazem de errado, opa, eu preciso ficar atento.
Você está entendendo? Eles fizeram errado, pagaram preço. Eles fizeram errado e deram espaços para que demônios pudessem entrar e atrapalhar aquele povo tão abençoado. Então por que nós vamos fazer da mesma forma? Por que nós vamos também dar esse mole? Não, nós precisamos aprender, nós precisamos usá-los eles como exemplos. Entenda, Deus permite que demônios entrem na nossa vida. Por que Deus permite sobre isso? Porque para Deus, Deus quer que nós possamos aprender com Ele. E nós aprendemos pela fé. O que é fé? Deus fala: olha, meu filho, não chuta essa caixa que ela se chutar você vai estragar. Eu não chuto, porque isso é fé, eu tenho certeza que Deus falou, está pronto. Mas sabe qual é a nossa tendência? É chutar, até quebrar. Você está entendendo? Então, o que acontece? Nós pagamos um alto preço, porque nós deixamos de viver por fé e vivemos pela nossa vontade. Nós nos tornamos arrogantes, quando nós achamos que o que nós estamos fazendo, o que nós escolhemos, é mais certo do que aquilo que Deus nos direcionou para fazer. Você está entendendo? Se Deus mandou ir para cá, nós temos que ir para cá. É tão simples, mas nós queremos fazer da nossa própria vontade. E por causa disso, nós abrimos brecha. Abrimos espaços para que o inimigo possa entrar. Abrimos fendas para que o inimigo possa, ele vai entrar de pouquinho em pouquinho. Ele não vai dar mole. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você é dizimista fiel, você está seguindo o quê? O que Deus direcionou, correto? E se você não for dizimista? Gente, aqui na igreja a gente tem muita tranquilidade para falar disso, porque vocês viram como é que nós pedimos aqui os dízimos e ofertas. Nós damos total liberdade para você fazer o que você quiser. Eu sei que aqui tem alguns membros, tem outras pessoas que não são membros, mas a nossa missão é ensinar, sabe? E a gente não pode aqui, com todo respeito, eu não posso ficar aqui medindo um pouco as minhas palavras para poder te agradar. Eu preciso te ensinar a viver uma vida próspera e uma vida abençoada. Eu preciso te ensinar a você se livrar de todo peso, todo aprisionamento e viver uma vida sobrenatural com Deus. E o que eu estou te ensinando não é a minha palavra, é o que está escrito na palavra de Deus, é escrito na Bíblia Sagrada. E ele diz o seguinte: dízimos e ofertas, honra teu Deus e você será abençoado. A partir do momento em que você não honra, sabe o que acontece? Você está dizendo: Senhor, isso aqui eu não concordo com o que o Senhor está falando, eu prefiro fazer do meu jeito. E quando você faz do seu jeito, os demônios entram, eles encontram brechas. A palavra fala sobre devoradores. Nós deixamos de dar honra àquele que merece honra, e sabe o que o inimigo faz? Ele se apossa da honra de Deus. E olha só, tá? O inimigo não está preocupado com o teu dinheiro. Ele não vai pegar usar teu dinheiro a favor de coisas banais. Ele vai pegar o teu dinheiro que era para honrar a Deus e vai colocar em alguma coisa que vai honrar Ele. Muitas vezes, eu já vi pessoas aqui, eu não posso falar isso tranquilamente porque a pessoa não está aqui, mas por exemplo, pessoas que deixaram de honrar a Deus com seu dízimo, tirou o dinheiro do dízimo para poder dar para o filho ir para a balada à noite. Depois o filho estava envolvido com diversas coisas que não prestavam. A honra não foi para Deus, a honra foi para outras coisas. Você está entendendo? Então, nós precisamos fechar o que? As brechas. Se Deus mandou fazer isso aqui, é para fazer isso aqui. Por que nós vamos fazer o contrário? Sabe? Nós precisamos olhar da forma certa, olhar com os olhos espirituais, não com os carnais, com os olhos espirituais. Porque nós estamos em batalha. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: nós estamos em batalha. Nós não podemos dar bobeira. Sabe qual é o problema? O problema que nós enfrentamos muitas vezes é que é necessário alguns demônios para que o cristão possa se ajoelhar e consertar a sua vida com Deus. Você está entendendo?
É necessário que alguns demônios entrem para que nós possamos consertar a nossa vida com o Pai. E seria necessário isso? Nós precisamos parar de generalizar tudo. Isso é só porque a pessoa não está bem hoje. Não, existe uma influência maligna ali atrapalhando. Ela está pobre, coitada e tudo mais. Não, essa pessoa, ela está sendo influenciada por obras do mal. E nós precisamos tratar de que forma? Repreender o mal e agir de forma espiritual. Mas está acontecendo tanta coisa no meu trabalho, eu não estou entendendo, pastor. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas atrapalhar a sua vida. Se preocupem com isso. Ele não está preocupado com as coisas lá do mundo, lá de fora não, com o mundo. Ele não está preocupado, tudo dele já. A partir do momento em que nós recebemos a Cristo, ele começa a olhar para a gente como se nós fôssemos agressivos a ele. Então ele vai tentar atacar quem? A sua vida, a minha vida. Então nós precisamos estar atentos. E aqui tem 3 características. Hoje eu vou falar isso rápido. Eu estou acelerando muito hoje. Não estou conseguindo nem falar exatamente o que eu queria falar. Mas são 3 características dos demônios e dos caldeus para que possam nos atacar, tá? Primeira coisa, os demônios, e se você quiser e puder anotar, nota isso, são 3 artimanhas que eles fazem para que possam amarrar a nossa vida. E é bom você anotar pelo seguinte, que depois você vai chegar em casa e você vai ler e vai começar a ficar atento a tudo que ele está fazendo. Você vai começar a ligar coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque, gente, eu não estou falando isso para botar medo em ninguém. Eu não estou falando isso aqui para deixar você assustado. Eu preciso te conscientizar. Você precisa enxergar o que está acontecendo. Você não pode ficar vivendo como se tudo fosse normal, ou como se tudo fosse como as coisas que dizem lá fora são normais. Não, nós vivemos no mundo espiritual e nós precisamos lutar de forma espiritual, sabe? Para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus e viver uma vida sobrenatural aqui nessa terra. Primeira característica: os demônios são ladrões. O que o ladrão faz? Ele rouba. Ele tira o que é seu, ele se aposta do que é seu. Quantas vezes você perdeu coisas e você achou que eram coisas da vida? Na verdade era o demônio, os demônios estavam roubando de você. Em alguma forma, alguma coisa você deu brecha, em algum momento você deixou de orar, em algum momento você deixou de se consagrar, em algum momento talvez você pecou e você deixou aquilo ali acontecer, e ele se apossou, ele entrou, ele achou uma brecha, entrou e tomou. Às vezes da tua família. Gente, toma cuidado. Os demônios estão... Uma das coisas que mais tem tacado na minha mente sobre isso, e Deus tem falado muito, é sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Os demônios, eles estão atacando de todas as formas a nossa família, sabe? Eles vão fazer você enxergar de forma diferente as coisas, achar que algumas coisas são naturais e elas não são naturais, achar que algumas coisas são normais e elas não são normais, sabe? Vai tentar colocar contenda, briga. Então, primeira coisa, eles são ladrões, eles vão se apossar de coisas que não são deles. Essa era uma característica dos caldeus. Eles foram lá e foram se apossando de coisas que não eram deles, sabe? Então, automaticamente, o que eles querem fazer? Eles querem roubar do tesouro do Senhor, do tesouro de Deus. Quem é o tesouro do Senhor? Diga amém. Amém. Nós somos a maior riqueza de Deus. Deus, Ele nos amou tanto que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Fala a pessoa que está do seu lado de você, imagem e semelhança de Deus. Já parou para pensar o que é isso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe o que o inimigo faz? Ele quer roubar a imagem e semelhança de Deus. Por isso que muitas vezes
você fica pelos cantos aí se sentindo a última das criaturas. Ele achou alguma brecha para isso. Talvez no momento de tristeza, talvez no momento que você não estava bem. Eu vou falar sobre isso aqui na segunda característica deles. Mas, sabe, ele vai roubando quem nós somos, ou quem Deus criou a gente para ser. E ele vai aos poucos tomando posses, sabe? Tomando posse. Aquilo que você fazia na igreja antes, você foi perdendo, hoje você não faz mais. O inimigo entrou, se apossou, ocupou o espaço, e hoje você se sente assim, sem saber o que fazer. Você acha que foi normal, mas foi uma artimanha do maligno para te travar, para te parar, para você deixar de ser quem Deus criou você para ser. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos. Eles são ladrões, eles vão tentar roubar, eles vão tentar... Já observou que acontece muito aí, né? E um grande medo quando nós somos assaltados é o quê? Roubar, matar e destruir. Nós temos medo de perder a vida, porque se o inimigo puder, ele vai fazer. Ele vai fazer. Qualquer brecha que nós dermos, eles vão fazer. Você está entendendo? Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar mais, não olhando com os olhos físicos, com os olhos carnais, mas olhando com olhos espirituais. Se você deixar, o inimigo vai roubar os teus filhos. Ou você acha que o inimigo não está de olho neles? Está de olho neles. Se eles puderem, eles vão roubar, eles vão matar, eles vão destruir. Se você deixar, o inimigo vai roubar o seu coração. E quando eu falo roubar o seu coração, é porque nós vamos sendo tão machucados às vezes, que o nosso coração vai sendo fechado, sabe, fechado. E quando você não está aberto às coisas novas que Deus tem para a sua vida, você está aprisionado em algo que o inimigo fez sobre você. Você está entendendo? Quem está aprisionado no passado nunca vai viver o novo de Deus. Nunca vai viver uma vida abençoada, uma vida próspera. E quando eu falo próspera, não é financeiramente só, mas próspera de alegria, sabe? Aquele algo a mais. Então, ele vai tentar roubar. Ele vai tentar se apossar das coisas de Deus. E sabe o que ele faz? Ele começa com uma pequena brecha. E essa brecha ela vai aumentando. Cada espaço ele vai tomando. E se você não expulsar logo, ele vai tomando mais espaço ainda. Ele vai tomando mais espaço ainda. E sabe o que acontece? Daqui a pouco, ele roubou o precioso, o tesouro de Deus. Você está entendendo? Por isso que uma preocupação que eu tenho muito grande é de ninguém ficar parado dentro da igreja. E o que eu falo sobre ninguém ficar parado dentro da igreja? Todo espaço que a gente não ocupar, alguém vai ocupar, ele não vai ficar vazio. Pode ter certeza disso, porque o inimigo ele fica nos rodeando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Se nós não ocuparmos o espaço, ele vai entrar. Já observou que você faz algumas coisas que você nem imagina, algumas besteiras que você fez na sua vida, quando você estava sem algo específico para fazer? Por isso que falam que mente vazia, né? Oficina do diabo. Aquilo que não é ocupado, o inimigo ele vai ocupar. Aquilo que você não ocupar, e principalmente com as coisas de Deus, com as coisas do teu reino, o inimigo ele vai ocupar. E ele vai ocupar, e ele não vai ficar de brincadeira não. Ele não vai chegar lá para ficar paradinho lá. Não, ele vai entrar para roubar, ele vai tomar espaço, ele é espaçoso. Então, nós precisamos estar atentos a isso, sabe? O inimigo, ele vai tentar de todas as formas roubar e vai tomar espaço. Segunda coisa, segunda característica dos demônios, anota aí. Os demônios são cruéis. Os demônios são cruéis. Eu quero que vocês leiam também, que está em Sofonias capítulo 3, versículo 3. Muitos
muitos versículos na Bíblia, eles usam os demônios também, eles citam demônios como se fossem lobos. Vocês já ouviram, já leram sobre isso? Né? Sobre lobos. Olha que interessante, Sofonias, capítulo 3, versículo 3. Eu só estou botando o texto fácil para vocês abrirem. Está escrito assim: no meio dela, os seus líderes são leões que rugem, são juízes, são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Sabe o que os lobos fazem? Eles atacam de noite. Eles atacam de noite. Eles atacam quando está tudo escuro e não sobra nada para amanhã. Às vezes você pode achar que o demônio vai ficar tadinho, já está tão destruidinho que eu não vou fazer nada. Não, ele vai até o final. Ele vai destruir tudo que ele pode destruir. Ele não vai ter pena de você. Ele não vai ter pena. Ele quer matar, roubar, destruir. Ele vai de todas as formas. Eles são cruéis. E sabe o que é interessante? Esse termo sobre usar a noite. A noite, ela tem dois significados, né? Já observou, quem aqui tem algumas batalhas espirituais à noite, durante a madrugada? Já sentiu alguma coisa acontecendo? Filhos que veem alguma coisa, às vezes atacando, né? Alguns aqui já até me ligaram à noite de madrugada para isso. Por que à noite eles atacam? Porque à noite nós estamos mais vulneráveis e sensíveis, né? Eu já contei isso aqui, mas eu preciso contar sobre isso, né? Só para a gente também rir um pouquinho. Uma vez eu cheguei em casa, aí a Raíssa virou e falou para mim: Felipe, tem uma coisa errada aqui. Eu falei: o que foi? Eu olhei lá para a cama, lá para o nosso quarto, o corredor assim de frente para o quarto, né? Eu olhei lá para o quarto e eu vi um pé lá. E eu estava passando por uma batalha espiritual e tudo mais. E eu falei: opa, eu me revoltei na hora, né? Porque, poxa, espera aí. Eu batalhar espiritualmente, beleza. Eu sou pastor, eu vivo para isso. Agora, aparecer para minha mulher, não. Acabou com essa história. E fui para orar. Orei, repreendi o mal. E caí para dentro, orei. E aí depois ela foi dormir, aí ficou mais tranquilo. Aí de repente eu dormi, no meio da madrugada eu acordei de novo. E acordei de novo e eu falei: vou ter que orar mais, Deus está incomodando. Você já sentiu vontade de orar de madrugada? E essa oração de madrugada é interessante, né? Porque a gente fica arrepiado, é um troço esquisito. Aí você ora, de repente acalma tudo. É Deus falando: olha, eu preciso que você ore agora, interceda. O Espírito Santo está lá, interceda. Aí de repente ele fala: não, pode parar, já acalmou as coisas, já acalmaram as coisas. Aí eu levantei para orar, né? Aí eu lembro direitinho, estava o sofá assim, no chão, eu me ajoelhei no sofá assim, e estava sentindo aquele troço pesado, né? Aquele troço agitado, aquela batalha espiritual à noite, e eu orando, repreendendo o mal e tal, isso, aquilo. Daqui a pouco eu estava no meu sofá assim, né? E ajoelhado no chão, repreendendo o mal, tal. Daqui a pouco eu senti uma presença esquisita, diferente. Falei: ih, rapaz, se viu o pé, agora eu vou ver uma coisa pior. Confesso que eu fiquei com medo de abrir o olho. Eu falei: ih, vai dar ruim. Aí eu fiquei com medo, aquele troço esquisito e tudo mais. De repente eu falei: vou abrir, vou olhar. Aí levantei, quando eu olhei assim, tinha uma cabeça preta desse tamanho assim. Era a minha cachorra que estava olhando, não estava entendendo nada. Ela levantou do quarto, ficou perto de mim assim, tipo assim: o que você está fazendo aí? Né? Aí, enfim. Mas a noite é onde eles atacam. E isso é uma coisa, a noite física. Outra coisa também é a noite na nossa vida. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, sabe aquela história que eu sempre falo, procurando a quem possa tragar? Geralmente nós passamos por lutas. E quando nós estamos passando por lutas, nós estamos mais vulneráveis às flechas do inimigo. Quando você passa por uma decepção, por uma tristeza, por alguma batalha da vida, nós podemos comparar a noite da sua vida. E é exatamente nessa hora que ele vai vir como? Ele vai vir com tudo.
Porque ele te derruba agora, ou quando amanhecer, ele não vai ter mais espaço. Você está entendendo? Então ele vem com tudo, ele vem para derrubar. Ah, mas eu estou triste, meu coração está triste por causa disso, disso, daquilo. É a hora que ele vai atacar, é a hora que você está vulnerável. Você está entendendo? Eles são cruéis, eles são como lobos, e se ele puder, ele não vai deixar nada para amanhã, ele vai destruir antes, entendeu? Ele vai destruir antes. Quando eles percebem que a temporada da sua vida está no crepúsculo, quer dizer, entrou na noite, eles vão atacar. Quando estiver ruim aí, pode ter certeza, nós vamos ficando mais vulneráveis. É ali que ele vai atacar, que ele vai, sabe, tentar derrubar a gente. Então sempre fica atento. Primeira coisa, os demônios, eles são ladrões. Eles vão tentar se apossar do que não é deles. Eles vão tentar apossar daquilo que você conquistou. Às vezes, você acha que financeiramente já está retrocedendo. São os inimigos, eles vão se apossando. Eles vão lá, eles vão de pouquinho em pouquinho, eles vão avançando. Segunda coisa, eles são cruéis. Eles vão esperar a noite, o momento que você estiver mais vulnerável para te atacar. E nós precisamos ter a visão espiritual para repreender esse mal. Amém? Agora vem a parte que eu vou esticar um pouquinho mais ainda. Terceira coisa, terceira característica, eles são astutos. Os demônios são astutos. Eu estava falando sobre os caldeus, né, e a forma que eles dominaram tanto a Babilônia quanto a Síria, né? Eles foram astutos. Esse povo, ele não existe mais, né? Toda vez que, depois disso a Bíblia comenta sobre ele como se fossem demônios, né? Mas na época deles, eles foram astutos, eles foram se infiltrando, sabe? Para dominar os governos, e é exatamente assim que eles fazem. Eu queria que vocês abrissem aí, Daniel capítulo 2, facilitei agora a passagem. Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 2. Os demônios são astutos. Olha o que aconteceu. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. O rei Nabucodonosor, ele era o quê? Caldeu. Embora muitas vezes falam que ele era babilônio, não, ele vem dos caldeus e eles assumiram a Babilônia, a Síria, né? A Babilônia era a capital da Síria. Então, vamos lá. Capítulo 2, vamos ler o versículo 1. Olha o que está escrito, versículo 1. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, somente ficou tão perturbado que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Se você estiver lendo a Almeida, ele fala os caldeus. Eu vou até abrir aqui, vou ler de novo aqui para dizer sobre os caldeus. Para que lhe dissessem o que ele havia sonhado quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Então vamos lá, vou abrir aqui rapidinho, eu acho que eu deixei até separado aqui. Então, olha lá. Versículo 2 de Daniel, isso na Almeida, tá? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. O que os demônios fazem, tá? Eles são astutos, eles são espertos, eles não vão fazer algo que você vai enxergar, eles vão sutilmente, usando artimanhas para poder te derrubar. Sutilmente, eles vão te atacando, sabe? E você não vai perceber. De cara você não vai perceber. Mas nós que somos espirituais estaremos atentos a todas as ciladas de Satanás. Amém? Amém. Glória a Deus. E olha o que o rei Nabucodonosor ele fez. Ele convocou 3 raças, né? E a quarta são os caldeus, que são os demônios, né? Mas olha, 3 raças que ele convidou para poder ajudar.
E são essas raças que vão nos confundindo, tá? O primeiro são os magos. E os magos, o que são os magos? São os mágicos, né? Dos nossos, para a gente facilitar a forma de ler. O que os mágicos, vamos dizer assim, o que os demônios mágicos eles fazem? Eles te distraem para te atacar. O que o mágico faz quando ele vai fazer uma mágica para a gente? Eles fazem alguma coisa aqui, enquanto a mágica está acontecendo aqui. Eles tiram a tua atenção para algo específico, para te atingir, a mágica ele faz por fora. E esses demônios, eles fazem o quê? Eles distraem a nossa atenção com coisas que, de alguma forma, estão chamando a nossa atenção e atacam de outro lado. Você está entendendo? Por exemplo, às vezes você está brigando dentro da sua casa, ele está dando atenção para isso. Aí você está lá insatisfeito com a tua mulher, com o teu marido, ou qualquer coisa. Aí o que ele faz? Ele coloca uma armadilha aqui atrás para poder te travar, para poder te derrubar. Ele é mágico. Ele vai distraindo a tua atenção. Às vezes você está preocupado com o trabalho e está esquecendo da sua casa, da sua família. Às vezes você está tão preocupado com o seu trabalho e está esquecendo dos seus filhos. Está esquecendo da igreja. Está esquecendo de buscar. Está entendendo? Nós estamos falando aqui sobre como ele é cruel. Cara, como é importante você estar aqui no meio. Como é importante você estar aqui no meio. Como é importante você estar no meio do conjunto. Sabe? Por exemplo, a palavra diz que o inimigo, ele ruge como um leão, ele nos rodeia rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, né? Já viu, eu sempre falo sobre isso, né? Discovery Channel, os animais, eles fazem como para atacar? Eles buscam aquele que está mais isolado e mais fraco, correto? Vocês já viram isso? O que eles fazem? Eles buscam desgarrados. Eles buscam aqueles que estão isolados. Eles são cruéis, lembra o que a gente falou? Então, o que nós precisamos fazer para combater isso? Nós precisamos estar no meio. Se você estiver desgarrado, é mais fácil para ele te atacar. Mas se você estiver no meio, ele tem maior dificuldade para te atingir. Por isso que é importante você estar dentro de uma célula. Você está entendendo? Porque você vai estar no meio. Por isso que é importante você chegar no meio, não no meio do louvor, mas no início do louvor. Você acha que ele vai atacar quem? Aquele que chega mais no início ou aquele que chega no meio do louvor? Vai chegando, vai se grupando, vai entrando no meio, vai estar no meio das coisas, sabe? Por quê? Porque você vai se tornando mais forte. Se você entra aqui e sai e não fala com ninguém, não conhece ninguém, automaticamente você vai estar mais vulnerável. O inimigo, ele vai ter mais espaço para poder te atingir. Agora, se você estiver no meio, ele vai falar, opa, peraí, aquele ali está muito no meio, deixa eu ver qual que está mais espaçado aqui, qual que está mais distante aqui. Por isso que a gente se preocupa muito, quando uma pessoa, por exemplo, começa a faltar aos cultos, porque ela está distante. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos às artimanhas do inimigo. Ele vai fazer de tudo para derrubar a gente. E os magos, os mágicos, demônios, eles fazem o quê? Eles ficam de toda forma tentando ludibriar a gente. Eles chamam a atenção da gente por uma coisa, enquanto isso eles estão fazendo outra. Você está entendendo? Nós precisamos estar muito atentos a isso. Eles são astutos. Eles são astutos. A segunda raça são os feiticeiros. Entenda uma coisa. O mágico, ele usa forma racional de enganar a gente. Ele faz algo interessante aqui, ele atrai os nossos olhos para isso aqui, enquanto ele está trabalhando aqui, correto? Os feiticeiros é interessante, porque de alguma forma eles conseguem colocar um feitiço na gente, onde toda a racionalidade vai embora. Às vezes nós vemos pessoas super inteligentes, super abençoadas, e estão fazendo algo que não tem nada a ver. Você conhece alguém que é super inteligente e de repente tomou um caminho que não tinha nada a ver? Sabe? Os inimigos feiticeiros, os demônios feiticeiros, eles vão enfeitiçando, sabe? Com palavras, com olhares, com
enfeitiçando sobre até coisas coisas materiais, coisas físicas, às vezes uma amizade, sabe? E nós precisamos estar atentos, porque eles vão enfeitiçando. Pessoas super inteligentes começam a tomar atitudes totalmente burras, porque elas estão enfeitiçadas. Ah, mas o que aconteceu? Por que essa pessoa está agindo assim? É espiritual. Os demônios estão de alguma forma conseguindo enfeitiçar essa pessoa que é tão inteligente. As atitudes dela estão sendo tomadas por causa disso. Você está entendendo? Então, nós precisamos estar atentos aos demônios, que são os mágicos, que são os feiticeiros. Os mágicos é racional, os feiticeiros nos tornam irracionais. Nós acabamos fazendo coisas que não tem nada a ver. E a terceira raça, são os astrólogos. O que os astrólogos fazem? Eles determinam o nosso futuro através de eventos dos quais você não tem controle. Essa história, gente, de crente ler horóscopo, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Ah, eu sou disso, eu sou daquilo. Gente, você está dizendo que alguém está direcionando tudo o que você vai ser, mas parece muito comigo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo que a gente professa no físico, que a gente fala no físico, mexe no mundo espiritual. E o que acontece? Quando você fala uma coisa, você dá legalidade espiritual para que aquilo se aposse da sua vida. Você está entendendo? Então, muitas vezes, quantas vezes nós erramos por causa disso? Você não tem que nem ver, porque se você vê, você está dando legalidade para aquilo ali se apossar da sua vida. De vez em quando vem aquelas pessoas todas vestidas assim, posso ler sua mão? Vai dizer que nunca deu aquela vontadezinha de deixar ela ler. Está repreendido em nome de Jesus, porque não é ela que vai dizer o que eu vou ser, o que eu vou viver. Não são os astros que vão dizer o que eu vou ser, o que eu vou viver. É apenas o meu Senhor Jesus que vai dizer o que eu sou e para onde eu vou. Você está entendendo? Tudo que você der legalidade, o inimigo vai se apossar. Se você der espaço, o inimigo vai se apossar. Então, nós precisamos, sabe do quê? Nos colocar, nos firmar na fé e começarmos a nos preocuparmos em olharmos com os olhos espirituais. Eu queria ter mais tempo, porque esse assunto é tão vasto, tão vasto, tão vasto. Mas uma coisa é certa: os inimigos estão nos atacando, os demônios estão nos atacando, os demônios estão tentando te desviar, eles estão tentando fazer com que você caia. Ah, mas eu tenho muito tempo de igreja, eu sou firme na fé. Piorou, porque talvez os seus olhos estejam embaçados, você não estava olhando mais de forma espiritual. A gente, quando é mais novo, a gente está mais atento à parte espiritual, Então a gente fica, isso aqui, o inimigo está querendo derrubar. Mas depois você fica muito garantido na sua experiência gospel, sabe? Então, fica atento. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé hoje, cuide para não cair. Fica atento. Os demônios, eles vão tentar roubar tudo de você. E eles são ladrões, eles são cruéis e eles são astutos. Se ele chegar perto de você e você souber que é demônio, você não vai fazer. Você não vai dar atenção. O demônio vem sempre de boa vontade. Pediu o pessoal do louvor? Eu ainda não acabei não, gente. Mas já vamos adiantando. Os demônios, eles são astutos. Uma vez eu estava numa casa e eu comecei a repreender o mal, aí manifestou um demônio. Sabe o que o demônio falou para mim? Ele era aquele demônio de crianças, Existe um demônio desse tipo, eles gostam de ficar brincando com crianças. Eles agem como se fossem crianças. E tem uma pessoa aqui que estava comigo nesse dia. Ele falou assim para mim: não me tira não, moço. Ele me chamava de moço. Eu sou bonzinho. Eu falei: vai para onde? Vai para quanto é canto, mas sai daqui. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Mas moço, eu sou bonzinho, não interessa. Eu não quero saber se tu é bonzinho ou não. Tu está me enrolando, tu está me enganando.
Você está entendendo? Nós precisamos agir de forma espiritual. Os nossos olhos não podem ser ludibriados com as coisas desse mundo. Os nossos olhos não podem ser ludibriados com as coisas que falam para a gente. Nós não podemos ser enganados com as coisas que nos cercam. Nós precisamos olhar com os olhos espirituais. Nós precisamos estar atentos com as coisas que Deus está fazendo e que o inimigo está fazendo. Nós não podemos ser enganados com as coisas desse mundo. Nós não podemos ser enganados pela astúcia de Satanás. Nós precisamos estar atentos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe? Que os teus olhos hoje, eles possam, quando você sair por aquela porta ali, você possa olhar o que você escreveu aí, ou você possa estar atento. Porque o inimigo, de todas as formas, ele vai tentar te abater. E ele vai usar de artimanhas, ele vai tentar te cercar, ele vai tentar te atrapalhar, ele vai fazer com que você fique desanimado. Mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. E nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Vira uma pessoa que está do seu lado e diga assim: você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você fala para ela assim: você foi feita à imagem e semelhança do Pai. Sabe como nós vencemos tudo isso? Nós colocamos a nossa vida diante de Deus, e pelo nome de Jesus nós podemos todas as coisas, e nós repreendemos todas as armas de Satanás. Nós repreendemos todas as obras do maligno. Ele está atacando a minha casa, eu não tenho medo não. Inimigo maldito, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Ele está me atrapalhando lá no trabalho. Inimigo maldito, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. A minha saúde, a minha mente. Se o inimigo está repreendendo está tentando atacar a tua mente, repreende em nome de Jesus Cristo. Não deixa, não aceita. Você é filho do rei, nada menos do que isso. Você é um filho de Deus Todo-Poderoso. Você pode todas as coisas. Não aceite qualquer coisa. Não aceite o inimigo ficar te diminuindo. Não aceite o inimigo ficar te destruindo. Se Deus te chamou, nada pode te atrapalhar. Se Deus mandou você ir, não deixe que nada possa atrapalhar. Não deixe que os seus medos fiquem te travando. O medo também é um espírito maligno. E ele fica colocando medo na nossa vida para a gente não ir. Nós vamos nos posicionar perante Deus e também perante o inferno, e vamos repreender todas as obras de Satanás. E em nome de Jesus Cristo, nós iremos avançar em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vem aqui para frente, vem para a gente orar.